Queridos, no mês passado o pastor Reinaldo Carracura esteve conosco e ele, encarregado de trazer a mensagem bíblica, ele nos trouxe uma mensagem falando sobre pilares na família. O pastor Ageu, no domingo passado, trouxe-nos a mensagem e ele falou bastante sobre missões, a importância, a necessidade da igreja estar engajada fazendo missões. E eu quero falar hoje sobre um campo missionário, talvez o mais próximo de todos nós, que tem sido um campo com muitos desafios. E todos nós, por mais que você não queira ir, você já está dentro deste campo, e é um campo missionário, é um lugar onde o reino de Deus precisa ser implantado, e, sem dúvida nenhuma, Deus deseja usar cada um de nós. O campo missionário que me refiro é a família. É a minha família, é a tua família. E eu quero compartilhar o que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu espero, e eu desejo, que esta mensagem seja resposta de Deus para a sua vida, que esta mensagem possa realmente falar ao teu coração de modo que testifique em você que é Deus falando conosco. No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 7, é o texto que nós vamos ler. No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 17, nos diz assim a palavra de Deus. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo e assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesse a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação. E
que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Louvado seja Deus. Querido, certamente você tem preocupações, você tem sonhos, expectativas em relação à tua família. Eu acho que todos nós, podemos compartilhar de experiências nesse sentido bastante parecidas. E eu acredito que nesta manhã, você está aqui neste culto, veio prestar a Deus o seu culto, o seu louvor, a sua adoração, mas você também traz consigo o desejo e a expectativa de que Deus fale ao teu coração. Porque ninguém melhor do que Ele conhece a nossa vida, a nossa realidade, ninguém melhor do que o Senhor conhece as nossas preocupações e os nossos anseios. E eu quero então compartilhar com vocês o capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Nos 3 primeiros versículos mostra uma conversa entre o rei e o profeta de Deus. E naquela conversa, talvez assim, embora pessoas que tinham cargos distintos, pessoas que tinham, tarefas diferentes, trabalhos diferentes, mas havia certamente uma amizade, uma comunhão, e Davi compartilha com Natã o seu desejo, a sua expectativa. Davi estava vivendo um momento tão bom do seu reinado, Davi estava vivendo um momento tão tranquilo na sua vida, e ele começa a conversar com um amigo, e ele começa a dizer: na minha vida está tudo bem, eu tenho conseguido grandes conquistas, eu moro bem, construí meu palácio, tudo está indo calmamente comigo, mas eu desejo honrar a Deus de uma forma exponencial. Eu desejo fazer algo para louvor e para a glória de Deus, assim, por reconhecer que tudo de bom que eu tenho desfrutado vem dele. Eu quero honrá-lo, e o desejo, o projeto de Davi era de construir um templo. Queridos, e naquela conversa entre Davi e Natã entendeu que o projeto era bom, que aquilo era legal,
E Natã, dele mesmo, deu uma palavra dizendo, então faz o que está no seu coração. É bom o projeto. Muitas vezes nós agasalhamos dentro de nós projetos, sonhos, que qualquer um que ouvir dará aprovação. Muitas vezes nós assentamos coisas no nosso coração que pretendemos fazer, que é bom. E quando compartilhamos com pessoas, e às vezes pessoas até espirituais, nos incentivam, aprovam. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas depois daquela conversa entre Davi e Natã, Deus fala com o profeta, Deus fala com o Natã, e Deus então vai revelando um monte de coisa para Natã, e fala para Natã que aquilo que estava no coração de Davi, não estava no coração dele. Davi tinha um plano, mas algumas coisas que Davi pretendia fazer, não era aquilo que Deus estava querendo, ou não queria que fosse feito pelas mãos de Davi. E naquela conversa, naquela revelação de Deus para Natã, Deus também fala para Natã de muitos outros propósitos que ele tinha para a vida de Davi, para a família de Davi. Então, se você pegar do versículo 3 até o versículo de número 16, você vai ver Deus ministrando o profeta Natã e falando com o Natã sobre qual eram os planos dele, do Senhor, para a vida e para a família de Davi. Muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas nós precisamos saber se de fato aquilo que nós estamos projetando, aquilo que estamos planejando, por mais belo, por mais lindo que seja, se de fato é o que Deus tem para nós. Muitas e muitas vezes falamos em fazer coisas, falamos de coisas da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, falamos sobre mudanças que queremos fazer, quero ir para lá, quero ir para cá, quero comprar ali, quero vender lá, coisas que às vezes nós planejamos, e quando compartilhamos, pessoas à nossa volta dizem, olha que legal, que bom. Mas como tudo dependemos do Senhor, da bênção e da aprovação do Senhor, tem muitas coisas boas que Ele pode dizer para nós, não, eu quero fazer coisas boas na sua vida, mas eu quero fazer de uma forma diferente desta que você está planejando. O bom de tudo é nós estarmos abertos para saber o que Deus tem para nós. Deus fala com o profeta Natã sobre muitas coisas na vida de Davi. No versículo de número 17, nós vemos que Natã compartilhou com Davi. Davi, Deus falou comigo. Deus falou comigo a respeito daquela conversa que nós tivemos. Deus falou comigo a respeito dos seus sonhos, das suas expectativas, dos teus projetos. E Deus me falou isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Se você ler do versículo 3 ao versículo 16, você vai ver quantas coisas Deus falou sobre a vida de Davi. Versículo 18, projete o texto. Diante de tudo aquilo que Davi ouviu, diante de tudo aquilo que Davi foi informado sobre o que Deus pensava, o que Deus estava planejando para ele, Davi não vai argumentar com o profeta. Davi não vai, argumentar com o profeta, dizer, mas é tão bom que eu estou querendo. Não, o texto diz que Davi entrou no tabernáculo. Ele entrou no tabernáculo, que era o lugar onde a presença de Deus se manifestava, era o lugar onde o culto do Senhor, o culto ao Senhor acontecia. E o texto diz que ao entrar no tabernáculo, Davi assentou-se diante do Senhor.
Imagine a cena, numa cultura, numa mentalidade assim, que eles pensavam em reverenciar o Senhor em tudo. Na presença de Deus, ou era prostrado, ou era em pé. Agora, entrar no tabernáculo, no lugar de culto, e se assentar como quem é muito íntimo, como quem tem liberdade, como quem é de casa. Eu fui fazer uma visita sexta-feira com a minha esposa, e é uma casa que eu me sinto bastante à vontade. E eu disse para eles assim: gente, eu estou com os meus pés tão doloridos, dá licença para mim, eu não tenho chulé, vou tirar meu sapato. Isso é liberdade. Em muitas casas, eu nem de longe, nem pensaria em fazer isso, porque eu não sou íntimo da casa, não tenho essa liberdade. Não tenho essa liberdade. Mas este texto aqui, eu quero então, essa mensagem, tem o propósito de sermos incentivados a orarmos intensamente pela família. Este é o propósito. Nós precisamos estar em oração, e oração intensa, pela família, porque a família continua sendo projeto de Deus. Ela continua sendo um projeto de Deus. Mas esta reação de Davi ao receber a palavra nos ensina algumas coisas, e nós precisamos refletir e considerá-las. Uma das coisas que o versículo 18 então nos mostra é que Davi, ele desfrutava de uma profunda intimidade com Deus. Ele era alguém que realmente tinha esta liberdade, e ele desfrutava disto. Ele planejou algo, ele ouviu Deus dizendo: olha, vai ser feito diferente, não vai ser como você pensa. Na maioria das vezes, quando Deus nos diz não, ou quando Deus muda os nossos planos, muitas vezes nós nos revoltamos, muitas vezes nós ficamos bravos, porque nós temos uma forte tendência de querer que tudo aconteça do nosso jeito. E é por isso que tem tantas dificuldades nos relacionamentos e tanta coisa. Mas Davi, por mais que ele estivesse sendo contrariado em algumas coisas, ele vai falar com Deus, e ele entra no tabernáculo, e ele se assenta, e ele ora, e ele faz uma oração da qual nós precisamos assim refletir um pouquinho. Eu quero começar perguntando para você, das vezes que Deus tem mudado projetos seus, das vezes que Deus tem dado uma direção diferente daquela que você está tão inclinado, como é que você tem reagido? Com submissão, com entendimento de que Deus tem o melhor para você e para a sua casa? Ou você tem reagido tentando convencer Deus de que você sabe mais do que Ele, você sabe o que é melhor para você, você sabe o que é melhor para a sua família, você sabe o que é melhor para os seus negócios, você sabe o que é melhor para a sua vida profissional, então do teu jeito precisa prevalecer. Davi, ele se dispõe a falar com Deus sobre tudo aquilo que ele ouvira, sobre tudo aquilo que ele é informado. E ele começa a sua oração numa liberdade plena. Você está sentado onde você está sentado, como quem é íntimo do Senhor. Teu coração está plenamente convicto de que na presença do Pai você tem liberdade para abrir o coração e ser quem você é? Ou você está aqui revestido de uma capa de religiosidade, aparentando uma espiritualidade que no fundo não é real, aparentando uma piedade,
aparentando que, no fundo, você e Deus sabe que não é real? Ou você está aqui como quem tem liberdade para chegar diante do Pai e se assentar e falar com o Pai como Davi falou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? Queridos, humildade não se expressa muito, às vezes, sabe, na aparência. Algumas pessoas confundem muito. Algumas pessoas têm aparência de humilde, mas Deus e elas sabem que lá no coração não há, esta humildade não é real. Mas Davi, ele chega para Deus e é notória a sua intimidade, é notória a sua humildade. E ele então diz para Deus: e o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? Ele estava dizendo para Deus até aqui: embora o Senhor queira que as coisas aconteçam diferente, embora o Senhor não quer que eu construa o templo, eu admito, eu reconheço que o Senhor já fez grandes coisas na minha vida, na minha casa. Eu reconheço que chegar até onde eu cheguei foi pura bondade, misericórdia, fidelidade do Senhor. Ele entende que o propósito de Deus para a sua família era grande. Nós vemos isto também na vida de Jacó, que num dado momento se apresenta diante de Deus e diz: Deus, eu reconheço que o Senhor já fez grandes coisas, coisas insondáveis, Gênesis 32, 10. Queridos, por vezes, nós nos sentimos tão melhores do que os outros. Por vezes, nós, às vezes, desprezamos os outros por achar que estão numa condição inferior ou coisa parecida. Mas nesta manhã, você que está sentado aqui, tenha no seu coração essa gratidão e este reconhecimento que Deus tem abençoado a sua casa e a sua família. E nesta manhã você veio a este lugar, não porque você quer tirar mais coisas do Senhor, mas você está aqui para dizer a Deus: Deus, eu reconheço que o Senhor já tem feito grandes coisas. Eu reconheço que nem sou digno, nem mereço tudo que o Senhor tem feito. Foi nessa linha que Davi foi. Davi demonstra reconhecer que foi Deus que fez ele chegar e estar naquela posição, quando ele diz, ainda no versículo 18: quem sou eu, ó soberano Senhor, e quem é a minha família, para que me trouxesse a este ponto? Davi olha para o passado, ele considera o seu presente, e diante do que ele recebe do profeta Natã, ele percebe o que Deus ainda tem preparado para o seu futuro, e por essa razão ele está ali diante do Senhor. Faça um pequeno exercício, olhe para o teu passado, para apenas lembrar quão coisas grandes Deus já fez na sua vida. Olhe para o teu passado e lembre os momentos talvez mais desafiadores ou mais difíceis que você teve, enfrentou. Olhe para o teu passado e veja talvez assim um momento assim que você teve de muitas dificuldades e ali você foi socorrido, ali você viu realmente a intervenção, ali você viu a direção, ali você recebeu um cuidado tão especial do Senhor. Olha para o teu presente, por mais que você esteja enfrentando uma luta, mas o Deus que te abençoou no passado, Ele continua presente na sua vida e Ele é a garantia
Ele é a garantia de que você continuará sendo sustentado, cuidado e abençoado, porque a presença dele na sua vida e na sua casa faz toda a diferença. Davi, ele reconhecia isso. Davi mostrou-se tão consciente de que Deus excede em sua bondade, em suas bênçãos. E nesta manhã eu quero dizer para você, olhemos para um Deus que excede. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. No versículo 19, ele então, na sua oração, ele diz: e como se isso não bastasse, como não bastasse eu chegar onde cheguei, na posição que eu estou, como que não bastasse eu viver esse tempo de paz que eu estou vivendo, como que se não bastasse o Senhor ter permitido eu construir esse belo palácio, como que se não bastasse, olha, eu ter tido vitória sobre tantos inimigos, sobre o Golias e sobre tudo, como que não bastasse já o que o Senhor fez. O Senhor ainda fala sobre o futuro da família. O Senhor ainda fala sobre o futuro da minha família. É assim que o Senhor procede com os homens, ó soberano Senhor. Ele está dizendo para Deus, não basta, como que não bastasse o que o Senhor já fez de bom na minha vida? O Senhor chega para mim e diz que tem mais coisas boas para acrescentar. O Senhor diz que tem mais coisas boas reservadas para a minha casa e para a minha vida. Eu quero hoje dizer para você, Deus te trouxe nesta manhã, porque Ele quer que você saiba que Ele tem muito mais de bênção reservado para a sua vida e para a sua casa. Às vezes nós entramos por aquelas portas tão carregados de preocupações, às vezes nós entramos por aquelas portas e ocupamos um destes lugares tão pensativos acerca de tantos desafios e lutas que nós enfrentamos, e precisamos realmente ouvir o Senhor, precisamos da palavra encorajadora, da palavra que nos dirige, a palavra do Senhor. E nesta manhã, Ele te trouxe aqui para dizer para você, embora eu já tenha feito tantas coisas, embora eu tenha estado com você nas suas lutas, embora eu tenha preservado você, embora eu tenha preservado a tua casa, as bênçãos não acabam aqui, não é o final, eu tenho mais coisas para a sua vida. E nesta manhã eu quero dizer para você, a exemplo do modo como Davi reagiu, dizendo: Deus, já não basta o que o Senhor fez, e ainda o Senhor vem me dizendo que tem um futuro promissor, que tem um futuro de bênção. Eu quero que você, na condição de pai, na condição de avô, pastor, eu sou solteiro, mas você não vai ficar solteiro a vida toda. Olhe para frente, pense no que Deus tem preparado para você, e hoje Ele está dizendo: família é um projeto meu. Embora o inferno esteja lutando com todas as armas para destruir esse projeto, mas eu continuo velando, eu continuo cuidando deste projeto. E para a tua família, e para a tua casa, a minha bênção está disponível. E Davi então disse: não basta tanta coisa boa, não basta o Senhor ter permitido eu chegar onde cheguei, um momento tão gostoso. O Senhor está dizendo que tem ainda um futuro de bênção para minha casa. Quando Davi toma conhecimento da promessa de Deus, do propósito de Deus para a sua família, sabe o que aconteceu com ele? Ele se sentiu mais motivado em entrar no tabernáculo e falar com Deus sobre tudo aquilo. Parece que no versículo de número 27, Davi diz assim: Senhor, quando o Natan chegou para mim e contou tudo isso, eu me senti tão encorajado,
eu me senti tão ousado, e eu estou aqui, porque eu estou inflamado com o que o Senhor falou. Eu estou aqui porque eu estou muito empolgado. Eu estou aqui porque, olha, aquilo que o Senhor mandou Natã falar para mim, incendiou o meu coração. Ele disse, quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Queridos, nós precisamos ser encorajados. Tem tantas coisas no dia a dia de nossa casa, de nossa família, tem tantas coisas na dinâmica familiar que são tão desanimadoras. E tem muitas pessoas desistindo de orar, tem muitas pessoas desistindo de crer, tem muitas pessoas assim vivendo uma vida tão distante do que Deus tem e quer para elas. Mas nesta manhã eu quero dizer para você, seja encorajado a falar com Deus sobre a sua casa. Seja encorajada a estar com Deus, e abrir o teu coração e falar com Deus sobre a tua experiência familiar, sobre aquilo que você já viu acontecer, sobre aquilo que você já viveu com a tua casa, sobre aquilo que você está vivendo. Sinta-se encorajado para chegar diante de Deus e fazer como Davi. Por isso o teu servo achou coragem para orar. Queridos, nós precisamos velar, nós precisamos estar constantemente diante de Deus, e um dos assuntos que nós precisamos trazer constantemente diante de Deus é a família que Ele tem nos confiado. E eu vou dizer uma coisa, se nos falta compromisso de orar pelos da nossa casa, me desculpe a franqueza. Se me falta comprometimento, se me falta encorajamento de orar pelos da minha casa, se falta encorajamento para mim cobrir a minha esposa de oração e orar por ela e falar dela para Deus, se me falta encorajamento e comprometimento de orar pelos meus filhos, dificilmente eu terei o comprometimento de orar pelos demais desafios do reino de Deus. Terei dificuldades. Então, nesta manhã, comecemos a nos despertar, a cobrir a nossa casa, a nos encorajarmos a estar na presença de Deus e falar daquilo que nós vivemos dentro da nossa casa. Davi, ele expõe para Deus o seu desejo em relação aos seus filhos. E ele fala para Deus, e ele então pede para Deus, agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante do Senhor. Queridos, nós devemos o tempo todo orar por isto, mas às vezes, nós como pais, nos preocupamos com o futuro profissional dos filhos, não é errado. Às vezes, o nosso empenho maior, a nossa dedicação maior, é que os nossos filhos façam ótimos cursos, e que eles sejam, assim, homens e mulheres bastante promissores na profissão que eles vão escolher. Nada disso é errado. Mas eu quero dizer para você, a nossa maior preocupação deve ser que os nossos filhos estejam na presença de Deus para todo sempre. Não é eu que guio os meus filhos, eu apenas aconselho. Eles precisam conhecer o Senhor, porque é o Senhor quem vai guiar os passos dele. Eu não sei quanto vou viver. Não sei quanto eu vou viver. Então eu posso falar para eles, dar bons conselhos, e o melhor é esteja
olhando para o Senhor, porque Ele vai guiar. Se você viver 100 anos, Ele vai ser o teu guia. Se você, olha, Ele vai te ajudar em todos os momentos da tua vida. E Davi disse: Senhor, que a minha descendência esteja na tua presença para todo sempre. Se nós tivermos 10 minutos de conversa com os nossos filhos, talvez a gente gaste os 10 minutos só falando dos estudos, falando dessas coisas que são importantes. Eu não estou dizendo que não é importante, mas eu estou dizendo para você, ensinemos os nossos filhos a olhar para o Senhor, autor e consumador da fé. E Davi, então, quando ele toma conhecimento do plano e do propósito de Deus, ele então pede isto ao Senhor: que os meus filhos, eles possam estar firmes diante do Senhor. E encerrando, versículo 29, ele diz: agora por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Esta é a bênção, esta é a maior, esta é a melhor de todas as bênçãos. Que a nossa família esteja na presença do Senhor, porque Ele é a fonte, dele emana toda coisa boa, toda coisa boa. Se a minha família estiver perto da fonte, se a minha casa estiver realmente na presença do Senhor, se a minha família estiver olhando para Cristo, minha família vai desfrutar de toda coisa boa que dele emana. Não nos enganemos, o tempo passa muito rápido, e passa muito rápido. Nós e a nossa casa precisa desfrutar da presença do Senhor, e nós devemos estar na presença do Senhor como quem é íntimo, como quem tem liberdade, como quem tem liberdade. Não um relacionamento apenas de aparência, uma reverência à aparência, tem que chegar e ficar em pé, tem que chegar e falar: Senhor. Quando eu fui trabalhar na cidade de Paraguaçu Paulista, eu tinha 19 anos, e um dia à tarde a igreja se reuniu, e as pessoas de bastante mais idade que eu, perguntou para mim: escuta, como que nós devemos tratá-lo? Você, senhor, e tal. Eu pude compartilhar com eles. Embora com pouco tempo de igreja, já vi muitas ovelhas chamar o pastor de senhor, mas desrespeitá-lo tanto. Já vi muitos filhos chamar pais, senhor, senhora, mas respeito zero. Vocês devem me chamar como vocês se sentir mais confortável. Porque para mim, eu sabia que era difícil para mim chamar uma pessoa mais velha do que eu de você, porque dentro daquilo que eu fui criado. Então, por mais que a pessoa pedisse, era eu que ficava desconfortável. Então eu pude dizer para naquela reunião: vocês me chamem como melhor vocês sentir confortável. Queridos, com Deus é assim. Não é apenas uma reverência aparente. Nós devemos assim ser realmente quem somos e dizer para o Senhor que nós reconhecemos o seu amor, reconhecemos o seu cuidado, reconhecemos o seu poder, reconhecemos a promessa dele nas nossas vidas, e nós haveremos de buscar intensamente para que o propósito de Deus se cumpra em nós e na vida daqueles que o Senhor tem cuidado. Convido você a se colocar em pé. E eu gostaria de, nesse tempo que nós vamos orar, eu gostaria que você representasse a tua casa, represente a tua família.
eu gostaria que você, se você está aqui na condição de marido, de esposa, ore pelo seu cônjuge, ore mesmo, para que ambos conheçam a vontade de Deus para a vida de vocês. Aproveite esse momento e coloque diante do Senhor aquele projeto que você está falando entre o seu cônjuge, em mudar, ir não sei para onde, vender não sei o quê, comprar não sei o quê, pedir demissão daqui e entrar trabalhar ali. Coloque esse projeto diante do Senhor e diz: Senhor, eu estou planejando, e se tiver alguma coisa diferente dos teus planos, eu quero que os teus planos prevaleçam na minha vida. Esse tempo é para isso. Ore com o seu cônjuge para que Deus mostre a direção de decisões tão importantes que diz a respeito aí da sua família, do seu ministério, da sua profissão. Coloque diante do Senhor a preocupação que você tem tido com os seus filhos. Seus filhos estão indo bem na escola, bom, mas eles não estão bem espiritualmente, isso é uma preocupação. Seus filhos talvez estão indo bem na vida profissional, mas estão se distanciando do Senhor. Entre nessa batalha e clame. E eu termino essa mensagem dizendo: se você está precisando de ajuda, busque. Eu até o presente momento eu não sei de ninguém que sentiu algum sintoma, algum desconforto e ficou em casa esperando o médico ligar na casa dela e dizer: ô fulano, dá para você aparecer aqui no meu consultório, porque eu preciso fazer uns exames e eu preciso... Até o presente momento eu não tenho notícia que isso acontece. Mas quando você vê que alguma coisa não está bem, sabe, você já procura saber, escuta, fala para mim um médico bom, fala para mim um... Então, se você está precisando, se você está percebendo que a tua casa, a tua vida está precisando de ajuda, procure o seu líder, procure o pastor, procure o psicólogo, procure o médico, vá atrás. Se você sabe que você precisa de ajuda, não demore. Faça como Davi, entra na presença de Deus assim, ó, livremente, abertamente, conta, abre o coração. Segura na mão de quem está do seu lado e vamos encerrar este culto orando pelas famílias. Queridos, como pastor, eu tenho tido a tarefa de orar pelas famílias da IEV. E tenho orado pelas famílias da IEV. E o meu desejo, que em cada família tenham pessoas que, a exemplo de Davi, esteja com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem a respeito delas, mas tenham um coração submisso. Pessoas que, como Davi, que ainda contrariadas em algumas coisas, elas não se afastam do Senhor, pelo contrário, elas se aproximam ainda mais do Senhor. Pessoas que, quando vê que Deus assim não vai fazer 100% a vontade dela, naquele projeto, naquele negócio, elas, em vez de se afastar, elas se aproximam ainda mais, porque o Senhor é a fonte de toda a bênção, de toda a vida, de toda a paz, de toda a alegria. Deus, eu oro por todas estas pessoas que vieram a este culto nesta manhã. O Senhor sabe quais são os projetos que cada pessoa aqui tem pensado, ó Deus. Até mesmo os adolescentes, até mesmo os jovens, têm dentro deles expectativas e sonhos. Mas muitas vezes, Senhor, nós desconhecemos o propósito que o Senhor tem para nós. Mas nesta manhã nós queremos dizer que estamos abertos e que o Senhor possa falar conosco, assim como o Senhor falou com Davi através de Natã. E Davi tomou conhecimento de que o Senhor faria na vida dele algumas coisas tão diferentes. Senhor, quantas coisas diferentes o Senhor quer fazer na nossa vida e às vezes estamos sendo tão teimosos e tão resistentes.
mas nós nos submetemos à tua vontade e dizemos: abençoa a nossa família, abençoa nossos filhos, abençoa os netos, Senhor, para que, ainda que alguém deles esteja mais distante, eles possam conhecer, ó Deus, o teu imensurável, incondicional amor, e que eles possam ser, ó Deus, despertados, e que eles possam ter o desejo de conhecer o teu plano para a vida deles, ó Pai. Senhor, vidas que estão distantes, que retomem a caminhada com o Senhor. Eu oro por pais que estão orando pelos filhos, avós que estão orando pelos netos, para que as famílias do teu povo sejam famílias abençoadas. Senhor, que a tua bênção seja abundante sobre as famílias do teu povo aqui reunidos. Eu oro assim, no nome de Jesus. Que o grande, imensurável amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, a comunhão, a direção do Espírito Santo seja com cada um aqui e todas as famílias aqui representadas, hoje e para sempre.